Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Meus irmãos, resta nos falar sobre essas três últimas características do fruto do Espírito, que é a fé, mansidão e temperança. Para aqueles que talvez estejam vindo pela primeira vez, o fruto do Espírito é, como já afirmamos em tantas oportunidades, o que o Espírito Santo quer gerar dentro de cada crente salvo, remido pelo sangue de Jesus, e que se deixa dominar, submeter à vontade do Espírito Santo. E hoje, meus amados irmãos, gostaríamos de falar sobre esta pequena palavra que vemos aqui como uma das características do fruto do Espírito Santo, que é a fé. Aqui nós vemos o versículo 22, fé, mansidão e temperança. Mas gostaríamos de, neste momento, falar justamente sobre fé. E se der tempo, falaremos também um pouco sobre mansidão. A palavra fé, que na nossa versão corrigida aparece como fé, mas aqueles irmãos que tiverem em mãos uma Bíblia da versão atualizada de Almeida, não encontrarão a palavra fé, senão a palavra fidelidade. Não é isso? Quantos aqui tem essa versão? Levante assim. Olha, vários irmãos aí tem essa Bíblia, a versão que diz fidelidade. Meus amados irmãos, em seu sentido mais amplo, fé é a nossa inabalável crença em Deus e no Evangelho. A fidelidade é o tributo daquele que tem fé. A palavra de Deus nos fala sobre vários tipos de fé. Primeiro fala da fé natural. Todos nascem com esta fé, a fé natural, a qual está relacionada com a razão, com o raciocínio humano. Não precisa ser salvo para crer em alguma coisa. Para isso, até mesmo o ateu que professa não crer em Deus, pelo menos ele crê em alguma coisa. Se ele sobe em um avião, ele sobe porque ele crê que aquele piloto sabe guiar o avião e crê que aquele avião vai no destino certo. A Bíblia fala também da fé salvadora. Essa fé é derramada em nosso coração, ou gerada em nosso coração, mediante a operação da palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2,
e o versículo 8, ele faz alusão a esta fé salvadora, quando no versículo 8 ele diz: pela graça sois salvos, por meio de quê? Por meio da fé. Amém? Nós encontramos ainda em Atos capítulo 16 e o versículo 31, quando os apóstolos são alvo daquele milagre extraordinário que o Senhor operou na prisão, onde estavam Paulo e Silas. Deus mandou um terremoto e diz a Bíblia que o carcereiro, depois de ver toda aquela manifestação da glória de Deus, ele pergunta aos apóstolos: senhores, que farei para ser salvo? E diz a Bíblia que os apóstolos disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 16, nós encontramos quando o apóstolo diz que a fé é gerada pela palavra, pelo ouvir da palavra de Deus. Capítulo 10 e versículo 17, ele diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, não é? Então a palavra ungida pelo Espírito Santo, ela gera no interior do homem a fé salvadora. Mas depois que aceitamos a Cristo, temos uma fé que é firme e inabalável. Inabalável confiança em Deus, e é ela que nos faz triunfar diante das tribulações. E o apóstolo São Paulo se referiu a esta fé, a fé que diríamos a fé viva, a fé dinâmica. Na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 13, nós vemos outro tipo de fé. É importante saber isso, para não fazer confusão quando lemos a Bíblia e nos deparamos com esta palavra. Em 2 aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 13, diz: e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Amém? A Bíblia se refere a uma fé que é também gerada pelo Espírito Santo, que consiste em ser um dom sobrenatural do Espírito Santo que é concedido à igreja conforme a sua vontade. Quando o apóstolo São Paulo se referia aos dons espirituais, na primeira carta de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, ele se referiu a outra fé aí. Ele diz assim: e a outro pelo mesmo Espírito, o quê? A fé. Não é isso? A fé. Ora, meus amados irmãos, é essa fé que é exercida mediante milagres, curas e outras manifestações do Espírito de Deus. Em sexto lugar, a Bíblia se refere à fé como uma crença, como um sistema de doutrina, aquilo que se crê, isto é, o conteúdo de nossa crença, que é também chamado de fé. Se você lá abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e o versículo 7, você vai encontrar essa fé como crença, como sistema de doutrina. No capítulo 6 e o versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de quê? Dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes, diz o quê? Obedecia à fé. Obedecia à fé. Fé como forma de doutrina. Obedecia à doutrina bíblica, à doutrina cristã que era pregada naquele lugar. Mas
gostaríamos de citar a fé que vamos justamente meditar nesta noite, que é a fé como característica do fruto do Espírito Santo. Esta fé que é diferente do dom, e que o apóstolo se refere a ela como um fruto que cresce dentro de nós. Quando Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 15, fez alusão a ela. Os irmãos podem abrir a Bíblia, segundo aos Coríntios 10 e 15, onde lemos assim: não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo o quê? A vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós encontramos esta mesma fé, quando o apóstolo se refere na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 3, diz assim: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé, o que é que diz aí? Cresce muitíssimo. Amém? Cresce muitíssimo. Essa fé se revela justamente mediante a qualidade ou atitude de confiabilidade. Essa fé, meus amados irmãos, que o apóstolo se refere como característica do fruto do Espírito, aparece desde o Antigo Testamento. No livro de Números, no capítulo 12 e versículo 7, nós encontramos quando é feita alusão a ela, quando o Senhor se refere a Moisés e diz que ele era fiel em toda a sua casa. Fiel, a raiz dessa palavra é aman, e pode significar construir, apoiar, firmar, alicerçar firmemente, confiar, ser fiel, ter certeza de alguma coisa. Mas para adiantarmos um pouco, no Novo Testamento, ela é a tradução da palavra grega pistis. E a tradução exata do significado dessa palavra não é como está na nossa versão corrigida, que é fé, mas como está na versão atualizada, que é fidelidade. Essa característica, fruto do Espírito, é justamente o que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós, nos auxiliando a permanecermos fiéis diante do Senhor, nos ajudando a ser fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a razão disso é que o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, há dois aspectos a serem considerados em nossa fé. A fé é a íntima relação entre o nosso espírito e o Mestre Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ela consiste em nossa confiança nele, de que ele nos salvou completamente. Em João capítulo 1, versículo 12, nós encontramos quando o apóstolo escreve a respeito da certeza da nossa redenção, da nossa salvação, quando ele diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de quem? De Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Em segundo lugar, a fé em Cristo resulta na total entrega da nossa pessoa salva ao Salvador. O primeiro desses aspectos da fé
vincula-nos a Jesus como nosso Salvador. O segundo liga-nos a Ele na nossa total lealdade a Ele. Daí porque o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2 e versículo 6, ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. A palavra de Deus nos mostra aqui a fonte dessa fidelidade que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós, é o próprio Deus. A fidelidade é um atributo da Trindade. Nós encontramos em Deuteronômio capítulo 7 e o versículo 9, onde a palavra de Deus diz que Deus é fiel. E quando o Senhor falou estas palavras, se referiu à sua fidelidade em guardar os seus pactos, os seus concertos, e a Bíblia diz que ele não falha. Lendo no versículo 8 diz: mas porque o Senhor vos amava para guardar o juramento que jurava a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 9 diz: e saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus. O Deus o quê? O Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Meus amados irmãos, aqui está firmada a nossa confiança nas promessas e na fidelidade do Senhor nosso Deus. Quando Paulo se referiu ao Senhor, ele também citou esse atributo de Deus em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 13. Ele diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas ele diz: mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Amém? Dará também o escape para que a possais suportar. Deus é fiel nos seus pactos e é também fiel em preservar a nossa vida espiritual em meio às tribulações e às aflições. A Bíblia revela aqui, segundo a expressão de Paulo, que Deus não permitirá que a tribulação seja em uma proporção ou dimensão a ponto de nos destruir, mas Ele é fiel para não deixar que ela destrua a nossa fé, mas dará um escape, uma saída, para que nós possamos triunfar em meio à dificuldade e à prova. A Bíblia revela que o Senhor Jesus também é fiel. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, Jesus é chamado de fiel e verdadeiro. Amém, meus irmãos? Fiel e verdadeiro. A fidelidade de Deus, meus amados, nas Escrituras, nos é apresentada em Isaías capítulo 11 e o versículo 5. Quem estiver com uma Bíblia atualizada poderá ler assim: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. De forma que a Bíblia revela que Deus reveste-se de fidelidade. Isso nos mostra que a fidelidade faz parte do próprio ser divino, faz parte da natureza pessoal de Deus. A Bíblia diz que Deus é fiel no cumprimento de suas promessas. Ele não falha em suas promessas, porque está escrito em Hebreus capítulo 10 e o versículo 23, fiel é o que prometeu. E aí está firmada a nossa confiança em Jesus.
A Bíblia revela também que Deus é fiel em perdoar. Na primeira epístola de João, capítulo 1, e o versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, meus irmãos? Ele é fiel e justo para nos perdoar. O Espírito Santo, por isso ele quer gerar esse aspecto da natureza divina na nossa vida, como fruto, esse caráter que Cristo, essa faceta do caráter de Cristo, que ele gerou e demonstrou enquanto viveu aqui neste mundo. Quem lê os evangelhos encontrará com facilidade que o Senhor Jesus Cristo, em todas as circunstâncias da sua vida, por mais diversa que fosse, ele foi fiel à sua missão e foi fiel ao Pai Celestial. Amém, meus irmãos? E assim mesmo o Espírito Santo quer gerar em nós esse aspecto do fruto do Espírito Santo. Nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus, vários exemplos de homem que permitiram que o Espírito de Deus gerasse na sua vida esse aspecto do fruto do Espírito, que é a fidelidade. Poderíamos citar muitos exemplos aqui da palavra do Senhor, mas alguns vamos citar apenas 4 exemplos, como o exemplo do patriarca José. No livro de Atos ele é chamado de patriarca. Aquele jovem que desde a sua idade muito tenra, Deus lhe falou a respeito do seu futuro e lhe fez uma chamada muito grande. Logo no começo, os seus pais notaram de que Deus havia chamado José e que ele teria uma posição elevada em relação aos seus próprios pais e aos seus irmãos. Mas para José alcançar aquela bênção da parte de Deus, ele teve que transitar por um caminho cheio de dificuldades. Mas analisando a vida de José, meus irmãos, nós vamos verificar a importância dessa característica do fruto do Espírito na nossa vida. E porque é importante que permitamos que o Espírito Santo gere essa característica que é a fidelidade na nossa vida. José, como disse, chegou a ser vendido pelos seus irmãos quando intentavam tirar a sua própria vida. Mas o segredo da vitória daquele homem de Deus foi justamente a sua fidelidade a Deus. José triunfou porque ele tomou a postura, o propósito de, por mais adversa que fossem as circunstâncias que lhe cercassem, ele seria fiel ao Senhor. Ainda que isso lhe custasse a vida, a sua própria vida, José estava decidido a ser fiel a Deus. E é por isso que a Bíblia registra 3 vezes no livro de Gênesis e uma no livro de Atos, no sermão do diácono Estevão. Diz a palavra de Deus que em nenhum momento Deus deixou a José. Está escrito, e Deus era com José. Mas Deus era com José porque a adversidade podia ser a maior possível. Ele permanecia imbatível e a sua fidelidade era firme ao Senhor nosso Deus. Entre as lições de fidelidade de José,
Nós poderíamos citar, meus irmãos, Gênesis, se você tem a Bíblia, abra capítulo 37, capítulo 38, o 39 também. A vida de José vai até o capítulo 48. Se você estudar, meditar, vai tirar lições de grande proveito para a vida espiritual. A Bíblia registra que o lugar de maior provação para José, depois de vendido, nos diz a palavra de Deus que ele foi levado à casa de Potifar, que era o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio. Diz a palavra de Deus que ele comprou a José da mão dos ismaelitas que o tinham levado ao Egito. E quando José passou a administrar os bens de Potifar, diz a Bíblia que o Senhor foi com José, e aonde José colocou a sua mão, tudo prosperou. Mas o inimigo não estava satisfeito com aquela bênção na vida de José, porque o inimigo sempre procura atrapalhar a vida do crente fiel. E a mulher de Potifar logo colocou os olhos em José e de forma veemente tentou para que ele pecasse. Diz o versículo 6, diz: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e convidou a pecar. Porém diz a palavra de Deus que José recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu este tamanho mal, e pecaria contra quem? Pecaria contra Deus. José preservou-se puro, fiel ao Senhor nosso Deus, apesar de estar distante dos seus familiares, em uma terra hostil à sua fé, mas ele permaneceu. E aquela mulher, induzida pelo inimigo, insistiu muitas vezes, e como José não cedeu à tentação daquela mulher, diz a palavra de Deus que ela caluniou, e ele chegou a ser lançado na prisão. Mas mesmo na prisão ele permaneceu fiel ao Senhor, guardando a sua fidelidade a Deus. E é por isso que o Senhor tirou dali e o exaltou, como diz a palavra do Senhor. Por que não citar também o exemplo de fidelidade na vida de Moisés? Depois de Moisés aprender com Deus, abra a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4 e o versículo 24. Êxodo 4 e 24, meus irmãos, nós encontramos ali quando o Senhor tem um encontro muito sério com Moisés, pela sua infidelidade com relação à circuncisão do seu filho. E Moisés ali aprendeu uma grande lição e tornou-se um servo fiel a Deus. Mas antes mesmo nós observamos que ele permaneceu fiel. Hebreus capítulo 3 e versículo 5, Hebreus capítulo 3 e o versículo 5 diz: e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam
de anunciar. Capítulo 3 e versículo 5 de Hebreus. Todos sabem a história daquele homem de Deus, como ele foi salvo depois de seus pais haver guardado, protegido, escondido, por causa da perseguição de Faraó, do Faraó daquela época. E a filha de Faraó criou como seu filho, depois de ter sido amamentado pela sua mãe. Ele passou a ser criado como um príncipe e a estudar no Egito, a se preparar para um dia, quem sabe, ser o governador daquele país. Mas a palavra de Deus nos mostra que, apesar de todas aquelas promessas e esperanças que ele tinha, materiais, ele não negociou a sua fidelidade, a sua sinceridade a Deus. Em Hebreus, ainda no capítulo 11 e versículo 24, nós diz o seguinte: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aí diz a palavra de Deus: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, irmãos? A recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Mas, meus amados irmãos, observe que este renomado homem de Deus tinha nas suas mãos a oportunidade de se tornar um grande líder no Egito, de ser um homem muito rico, ser o dono do império egípcio. Mas ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E diz a palavra de Deus que ele permaneceu fiel ao Senhor. E é por isso que nós lemos aqui em Hebreus, capítulo 3 e versículo 5, que ele foi considerado como homem fiel em toda a sua casa. Permaneceu fiel em toda a sua casa. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que não cheguemos a ser atraídos pelas deste mundo, pelas coisas, pelo prazer passageiro do pecado, mas permanecermos fiéis diante do Senhor, porque o nosso galardão será muito grande da parte de Deus. Poderíamos citar o exemplo também do nome de Deus, Daniel, aquele jovem que foi levado como prisioneiro à Babilônia. Quando Daniel chegou ali, nos diz a palavra de Deus que logo Daniel propôs no seu coração preservar, guardar a sua pureza. Daniel capítulo 1 e o versículo 8, nós encontramos aí a fidelidade de Daniel a Deus. Capítulo 1, versículo 8, e assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Glorificado o nome do Senhor. Ora, meus amados, ele sabia a quem estava servindo e não podia contaminar-se com as coisas de Babilônia, como o manjar do rei e o vinho que ele bebia. E nos diz a palavra de Deus que no início, quando ele pediu ao chefe dos eunucos para que privasse ele daquela circunstância que era alimentar-se com o manjar do rei e o vinho que ele bebia, porque para ele era um ato que o contaminava, diz a palavra de Deus que aquele homem temeu pela vida dele e a própria vida de Daniel. Mas Daniel disse: experimenta, peço-te, os teus servos, fazendo que se nos deem legumes a comer, água a beber. Experimenta só 10 dias. E no versículo 20 do mesmo capítulo diz: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência
sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ele disse: experimenta 10 dias, e Deus lhe deu 10 vezes mais conhecimento e sabedoria. Meus amados irmãos, quando nós nos atrevemos a ser fiéis a Deus, Deus é fiel em nos ajudar também. Seja fiel ao Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Meus amados, mas Daniel, a sua fidelidade não se manifesta somente nesse momento. Nós sabemos de que o apóstolo São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que aqueles que querem servir a Deus piedosamente sofrerão o quê? Perseguição. E foi isso que aconteceu com Daniel. Ele procurou ser fiel a Deus, procurou ser diferente naquele reino. E por causa da postura que ele tomou, ele teve grandes inimigos que se levantaram contra ele. Está registrado no capítulo 6 de Daniel, versículo 3, quando seus inimigos levantaram-se para vigiar a vida de Daniel, olhar ele para ver se encontrava alguma coisa que pudesse achá-lo culpado. No capítulo 6 e versículo 3 diz: então Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito quê? Um espírito excelente. E o rei pensava instituí-lo sobre todo o reino. E os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião com Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. Por quê, irmãos? Porque ele era o quê? Ele era fiel, e não se achava nele o quê? Nenhum vício, e nem o quê? E nem culpa. E tem uma coisa: ele não era fiel só a Deus, porque às vezes há pessoas que acham que pode ser fiel a Deus enquanto é infiel às outras pessoas. Mas a Bíblia nos mostra que Daniel era tanto fiel a Deus como fiel ao rei. O versículo 5 diz: então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Por quê? Porque Daniel se revelava fiel no cumprimento do seu dever. Ele era fiel a Deus e era fiel também ao rei. Amém, meus irmãos? Fiel ao rei, fiel a Deus e fiel ao rei. Primeiro a Deus, mas fiel ao rei também, porque muitas vezes há quem seja fiel a Deus, mas não é fiel ao seu patrão. Não é isso? Não é fiel ao rei. Mas aquele homem manifestou a sua fidelidade, porque no versículo 3 você lê, no finalzinho do versículo, diz assim: e o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino, porque não achavam culpa nenhuma em Daniel, porque ele era fiel. Daniel só não pôde cumprir o que o rei determinou em uma ocasião, quando ele foi proibido, pode-se dizer, de orar ao seu Deus. Vocês lembram-se bem que nesse capítulo 6, no versículo, aqueles homens seguem que o rei determine o edito, e ele diz: pois o rei confirma o edito e a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que pode revogar. Esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém,
e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Não foi a lei do rei que empurrou-o, levou-o a ser infiel a Deus. Ele sabia que aquela atitude de fidelidade a Deus custaria um preço. Custaria um preço. Mas mesmo assim, ele preferiu ser fiel ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que por causa daquela fidelidade a Deus, Daniel é lançado aonde, irmãos? Na cova dos leões. Mas o que foi que aconteceu? O Senhor fechou a boca dos leões, por causa da sua fidelidade. Se você quiser, se nós quisermos que Deus feche a boca dos leões, vamos ter que ser fiéis a Ele. Amém? Há muita gente aí que o leão consegue devorá-lo porque ele não é fiel a Deus. Sejamos fiéis a Deus e deixa o leão com Deus. Deus vai cuidar dele. Amém, meus irmãos? Deus vai cuidar deles. A Bíblia se refere à fidelidade também de vários servos do rei. Como o rei Joás, que tinha servos que administravam o tesouro, que administravam dinheiro. E diz a palavra de Deus que eles eram fiéis. No segundo livro dos Reis, que é uma área, meus amados irmãos, que o crente fiel a Deus tem que ter muito cuidado, que é a área do dinheiro. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículo 15. Nós encontramos ali, versículo 14, quando a Bíblia se refere aos servos de Joás, que estavam encarregados de administrar as finanças para o reparo do templo. Diz: porque o davam aos que faziam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Veja que interessante, a Bíblia diz no versículo 15: também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam o quê? Aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra. Por quê? Porque obravam com quem, irmão? Com fidelidade. Não precisava conferir, porque se sabia que estava lidando com pessoa fiel. Você sabia que há pessoas que, se você quiser que ele chegue no céu, nunca entregue dinheiro para ele administrar, não é? Quer que ele chegue no céu, nunca entregue dinheiro. Mas esses servos de Joás aqui eram fiéis. Eles não tocavam no que era do Senhor, no que era para o reparo da casa de Deus. Preservava a sua vida em fidelidade. O mesmo aconteceu, meus amados, com aqueles que foram encarregados nos dias de Josias para consertar o templo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22. Segundo Reis 22. Observe o que a palavra do Senhor nos diz aí. Versículo 3 diz: sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa de quem? A casa de quem? Do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o quê? O dinheiro que trouxe aonde? A casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. O que é que diz o versículo 6? Vamos ler? Aos carpinteiros e a quem? Aos edificadores e a quem mais? Mais forte. E para comprar o quê? E pedras lavradas,
para repararem o quê? A casa. Agora observe o que diz o versículo 7. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas... Por quê? Porque eles agiam com fidelidade. Amém, meus irmãos? Oh, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, que continuemos fiéis ao Senhor. Amém? Fiéis nos nossos tratos, fiéis às nossas ações, fiéis às nossas dívidas, fiéis nos nossos negócios. Não é pecado o crente comprar a crédito, não é? Mas lembre-se, seja fiel. Quando administrar o que é dos outros, seja fiel. Amém, meus irmãos? Fidelidade é o que Deus exige, é isso que o Espírito Santo quer gerar na nossa vida. Porque aquele que é fiel, veja a recompensa. Provérbios capítulo 28 e o versículo 20. E fiel, irmão, num centavo, pode ser 1 centavo. Porque você já viu que tem gente que diz assim, é só 1 centavo. Joga, não, isso aí fica, com ele é só 1 centavo. Não, irmão, isso vai danificando o seu caráter. Isso vai prejudicando o seu caráter. E daqui a pouco, ao invés de você ficar só com 1 centavo, vai ficar com 1 milhão. Para Deus, tanto faz 1 milhão como 1 centavo. Amém, irmãos? Será que é assim mesmo, irmãos? É sim. Porque tem gente, não, mas é 10 centavos, é centavo. Eu vou tirar a passagem aqui, mas vou tirar um pouquinho mais. 28 e 20 de Provérbios. O homem fiel, o que é que acontece com ele? Se encherá de bênção. Amém, irmãos? Quem quer se encher de bênção aqui, levante a mão, irmãos. Então sejamos fiéis. Amém? O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer, o que é que acontece? Não ficará sem castigo. Meus amados, que Deus nos ajude e nos guarde, para que sejamos fiéis. Amém? Sejamos fiéis. Nós tivemos uma experiência quando pastoreávamos uma igreja, em outro lugar, com uma jovem. Ela trabalhava, era caixa de uma padaria. Como o patrão estabeleceu certos costumes, a forma de vestir-se, que ela como crente não podia aderir àquilo, porque a palavra, a sua igreja pregava a doutrina que contrariava aquilo que o seu patrão queria fazer. Ele disse, tudo bem, se você não quer, prefere sua igreja, prefere o seu Jesus, você está admitida. Ela disse, pois não, o senhor pode admitir, Deus cuidará de mim, mas eu permaneço fiel ao Senhor. E aquele patrão daquela padaria colocou um outro caixa, uma outra pessoa, uma outra moça para o caixa. Mas com pouco tempo ele verificou que a infidelidade. Ele a demitiu. Depois colocou outra. Com um tempo depois ele viu que a moça começou a vestir-se de forma que o seu salário se percebia que não dava, aparecer com joias, e daqui a pouco comprando carro. E quando ele observa, estava sendo roubado também. E o irmão, dono daquele cidadão, não teve outra. Disse, você se lembra daquela crente? Se lembra dela? Aquela que por causa de uma besteira, por causa de uma calça comprida, você demitiu a moça? Aquela nunca fez isso.
E tiveram que ir buscar a moça daquela igreja para voltar a trabalhar. E quando ela voltou, agora o preço era outro, né? Ela disse: eu volto, mas se me der um salário X, pode voltar. Glória a Deus, mas ela permaneceu fiel a Deus. Às vezes, irmãos, se troca a fidelidade a Deus por coisas tão sem valor nesta vida, não é? Quem sabe José poderia ter aproveitado, mas ele foi fiel a Deus. Ele insistiu em perseverar na sua fidelidade. Que Deus nos ajude, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor busca a quem? Os fiéis. Para quê? Para que estejam com Ele, amém? Para que andem com Ele. Assim como andou Enoque com Deus, porque era fiel, amém? Que Deus nos ajude. Nós estamos servindo a um Deus fiel e só pode servir ao Deus fiel quem é fiel também. Quem diz amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude em nome de Jesus.